Salve, salve, meus guerreiros e guerreiras! Que bom tê-los aqui novamente. Esse é o nosso terceiro e último encontro sobre o tema Sociologia e Gêneros. E nessa nossa videoaula, o tópico a ser explorado são movimentos feministas, tema mais do que fundamental em se tratando principalmente do Enem. Então, nessa nossa videoaula, nós vamos criar uma análise sobre a evolução dos movimentos feministas na história. E depois, num segundo momento também dessa nossa aula, vamos abordar um pouco como é que os movimentos feministas são incorporados à realidade sócio-histórica brasileira. E aí eu tenho mais do que a confiança e a certeza de que vocês terão um material suficiente para conseguir entender como é que de fato passou-se a problematizar essa desigualdade de gênero entre o feminino e o masculino, e como é que os movimentos feministas na história recente conseguiu trazer um conjunto de conquistas que são marcantes e mais do que importantes para pensarmos a própria condição do gênero feminino na sociedade contemporânea. Tudo bem, meus queridos e queridas? Então, acompanhem aqui comigo o que nós vamos explorar nessa nossa videoaula. Nós faremos uma pequena introdução para entender alguns conceitos fundamentais desse nosso tema de hoje. Aí nós analisaremos como é que se deu o início dos movimentos feministas lá no contexto do século XVIII e passaremos para entender como é que eles iniciam o século XX e quais as conquistas também trazidas pelos mesmos nesse momento histórico. O pós-guerra é outro momento importantíssimo para a análise da construção dos movimentos feministas, e aí nós entraremos também na análise sobre a incorporação de vários princípios desses movimentos que ocorriam no cenário internacional, agora para a realidade sócio-histórica e cultural do Brasil. Vamos entender uma coisa, meus queridos e queridas. Os movimentos feministas, por assim dizer, eles possuem diferentes dimensões quando nós analisamos ele dentro da sociologia. Em outras palavras, eles não são puramente movimentos sociais. Os movimentos feministas, eles têm, obviamente, um caráter político também, né, porque muito se problematiza as questões das relações de poder. Ele tem, obviamente, uma dimensão social, né, dos grandes contextos de revoltas, de manifestações e de busca por impactos nas estruturas das sociedades, mas ele também tem uma dimensão teórico-filosófica, e aqui eu me refiro a todo um debate acadêmico, a todo um debate científico dentro das áreas da história, das ciências sociais, da filosofia, de autores, estudiosos, né, professores que problematizam também as questões relacionadas ao gênero feminino, não só no aspecto material da sociedade, mas também na produção das ideias acerca do mundo. Então, os movimentos feministas, por assim dizer, eles conseguem, na história recente, adentrar diferentes contextos da vida social, que vai desde os aspectos mais políticos, econômicos, sociais, até as dimensões mais acadêmicas, filosóficas, por assim se dizer. Agora, nós não podemos cair no equívoco de achar que existe um único movimento feminista. Essa pluralidade é inerente a qualquer forma de manifestação do pensamento humano. E assim não é diferente com os próprios movimentos feministas, que são realmente diversos em si, mas possuem alguns objetivos principais, como, por exemplo, a busca por diminuir essa desigualdade que existe entre, né, o gênero masculino e o gênero feminino. Na nossa videoaula anterior sobre o mesmo tema, nós vimos como é que historicamente esses dois gêneros eles são construídos em função de uma desigualdade entre ambos e, além disso, em função de uma hierarquização que coloca a preponderância do masculino sobre o feminismo. Então, os movimentos feministas realmente buscam um movimento para tentar equalizar essas diferenças entre os gêneros e não só as diferenças, né, em termos dessa construção social e cultural, mas também a equalização dos direitos e garantias atribuídos a cada um desses gêneros. Busca-se também trazer maiores oportunidades para que o poder do gênero feminino possa ser exercido.
Alguns vão chamar esse tópico como um suposto empoderamento, coisa que eu particularmente prefiro pensar num contexto de que o que se busca por muitas leituras feministas não é conferir poder às mulheres, mas é entender que realmente o gênero feminino já dispõe desse poder e o que lhe falta é realmente possibilidades para exercer esse poder que lhes é natural. Bacana? Agora, muitos indivíduos, vamos dizer, num senso comum, isso a gente observa no dia a dia, em conversas informais, acabam caindo em alguns equívocos quando se trata do tema feminismo. E eu gostaria já de deixá-los pontuados para que nós não tenhamos, né, na nossa mente esses pressupostos que são equívocos, que são falaciosos, por assim dizer. Em primeiro lugar, meus queridos e queridas, muitas pessoas, por exemplo, vão chegar, né, à ousadia de tentar afirmar o feminismo como sinônimo de um machismo reverso. Coisa que, na verdade, não faz nenhum sentido, por assim se dizer. Na medida em que o machismo ele é uma ideologia, em primeiro lugar, uma ideologia criada pelo próprio gênero masculino, a partir de toda uma tradição patriarcalista que coloca realmente o homem e entende que todo mundo, o conhecimento, né, as relações sociais e o poder giram em torno dessa figura, né, e que tem o direito, por assim se impor sobre todos os contextos sociais em que se passa. O feminismo não tem essa proposta de ser equalizado ao machismo, ou em outras palavras, como se colocar o gênero feminino preponderante ao gênero masculino. Isso foi feito com a construção patriarcalista, que é as bases do machismo. Por isso, o feminismo ele busca, na verdade, essa equalização da desigualdade e busca realmente maiores direitos e garantias para o gênero feminino. Não se busca a imposição ideológica como é trabalhado pelos machistas, né, e por essa visão ideológica. Muitos ainda acabam entendendo que feminismo também possa ser sinônimo de feminazi. São dois movimentos aqui que não se coadunam, por assim se dizer. Os movimentos feminazes eles já são mais extremistas. São movimentos que surgem nos Estados Unidos com uma postura radicalmente preconceituosa, com uma postura radicalmente aversiva e de violência contra diferentes, enfim, grupos que se entendem inimigos das suas ideologias. Os feminazes ou as feminazes são, em muitos aspectos, perseguidos pela lei norte-americana, mas não podem ser confundidas com os princípios do feminismo original, desse feminismo que vem desde o século XVIII, construído na história ocidental, como a proposta já dita aqui, né, de se buscar realmente a diminuição daquelas desigualdades entre os gêneros e conquistar maiores espaços de direitos para as mulheres. Não confundamos, portanto, o feminismo como um machismo reverso, nem mesmo o feminismo com os movimentos feminazes, né, de aversão e de intolerância recentes nos Estados Unidos. Os movimentos feministas eles vão ser iniciados no iluminismo, na história recente. Tá? É óbvio que se nós voltarmos desde contextos da antiguidade, como por exemplo no Egito, como por exemplo em Creta, nós analisamos momentos em que mulheres tiveram preponderâncias políticas, foram figuras de admiração, de exaltação e de respeito social. Mas o que todas essas mulheres tiveram ao longo da história, como por exemplo, desde Cleópatra até passando por Elizabeth, é que eram mulheres que pertenciam às altas classes sociais. E nesse sentido, os prestígios que elas mantinham realmente eram em função do seu grupo, em função da sua classe, né? Do seu status, por assim se dizer. Enquanto na base social, a mulher ainda era submissa a toda uma lógica construída pelos homens. Por isso, meus queridos e queridas, essa problematização acerca do papel feminino na sociedade, ela é notada no iluminismo nessa história recente. Tá? O iluminismo, lá no século XVIII, vai ser um momento em que
A antiga ideia de nós possuirmos direitos em função da herança, ou seja, o direito em função do contexto em que você vive, em função da família, da sua origem, em função da sua região geográfica. Os iluministas vão entender que esses critérios não seriam determinantes para configurar o direito do indivíduo. O fato de você ter nascido humano já lhe garante o que eles chamavam de direitos naturais. E esses direitos naturais, eles não se limitam a contextos geográficos, a contextos históricos, a contextos culturais, a contextos políticos. Direitos naturais são inerentes a qualquer ser humano. E, portanto, eles não vêm com a tradição, eles não são herdados. Eles são realmente alocados a você, dispostos a você, pelo simples fato de ser humano. E essa nova consciência sobre as garantias, sobre as prerrogativas, sobre os direitos dos indivíduos, instigam, já em 1791, por exemplo, na França, a adoção de um tratado fundamental para o início dos movimentos feministas, que foi a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, né, aqui está digitado errado, e da cidadã feminina. Por isso, nós já reconhecemos nesse contexto do século XVIII as primeiras manifestações em prol da igualdade entre os gêneros. Vale lembrar também de vários personagens importantes nas lutas por independência nos Estados Unidos ou até mesmo pela Revolução Francesa, né? E já inspiradas por essas lógicas de repensar o papel do feminino, iniciavam então todo o movimento de luta naquele contexto do século XVIII. No século XX, meus queridos e queridas, os movimentos feministas eles ganham maiores dimensões, maiores articulações. Aqui, a principal reivindicação passa a ser em função do direito ao voto das mulheres. Cunhavam-se as chamadas suffragettes, né, do verbo do suffrage, do inglês, que é a questão do voto, o direito de poder votar. E aí, vemos algumas conquistas que são, né, na verdade, observadas em alguns países, como por exemplo na Nova Zelândia, em 1893, na Inglaterra em 1918, ou nos Estados Unidos em 1920, quando as mulheres conquistam dentro da lei a legitimidade e o direito de poder exercer o seu papel de eleitora, né, e poder, portanto, escolher os seus representantes. É interessante que, já no século XX, as mulheres passam a ganhar maior espaço, tanto na educação básica, como também em alguns contextos da educação superior. Entramos já no contexto do século XX, a partir dos anos 50. Estamos falando do encerramento da Segunda Guerra Mundial, que trouxe algumas transformações fundamentais para o pensar dos movimentos feministas. A partir de agora, os movimentos já com a conquista do direito eleitoral e político por parte das mulheres, passam aos poucos a direcionar os seus esforços para buscar a maior libertação em outros contextos da vida social, como, por exemplo, nos contextos econômicos, como, por exemplo, no contexto cultural, no contexto acadêmico. Os movimentos, então, ganham maiores dimensões. Eles se maximizam para tentar chegar aos diferentes âmbitos da vida social. A partir de agora, conquistas são marcantes nesse sentido, como o maior, né, acesso ao mercado de trabalho que as mulheres passam a ter desde então. Passamos a falar em avanços na participação da política, com a formação de partidos políticos com a maioria de representantes feministas, né, nesse contexto. A partir de agora, a mulher ela passa a ter o direito de também interferir sobre a questão do divórcio e poder decidir em função dessa separação com seu marido. Falamos, portanto, do direito também de decisão sobre a iniciativa de se engravidar ou não, coisa que antes era uma decisão eminentemente masculina. A partir de agora passa a ter maior acesso ao ensino superior, às academias científicas, aos institutos tecnológicos, passa a se falar no maior número de pesquisadoras, por assim dizer, acadêmicas. Já falávamos nos anos 60 e 70 das chamadas revoluções sexuais. Nós abordamos com maior peculiaridade na nossa segunda videoaula e valeria a pena você voltar caso tenha dúvida sobre esse assunto. Essas conquistas marcaram um novo espaço do papel feminino, né? Parecia-se, obviamente, que muitas conquistas já haviam sido, portanto, colocadas em jogo.
No entanto, hoje o que se observa é justamente um movimento cada vez maior para tentar desconstruir muitas dessas garantias e problematizar a forma como é que elas foram colocadas e atribuídas às mulheres. E os movimentos feministas na contemporaneidade realmente trazem uma postura mais de desconstrução das análises de discurso, por exemplo, para realmente chamar atenção sobre ainda a desigualdade que se mantém entre direitos e até mesmo posicionamentos entre o masculino e o feminino. No Brasil, meus queridos e queridas, os movimentos feministas acabam ocupando um lugar importante na história recente. Quando nós falamos do momento colonial e imperial da nossa história, é óbvio que ainda se prezava por todo o patriarcalismo que era legalizado, ou seja, tinha um embasamento jurídico e era legitimado. Naquele contexto, a mulher vivia em submissão ao homem, embora nós já tivéssemos algumas conquistas, ainda que tímidas, já no momento imperial, quando em 1827 as mulheres elas passam a ter o direito de acessar a educação básica, coisa que antes era um direito eminentemente masculino. Entrando no século XX, aqui sim nós reconhecemos um conjunto muito mais expressivo de conquistas para os movimentos feministas no Brasil. Em 19, por exemplo, até mesmo com a formação do Partido Comunista Brasileiro, vamos ver a estruturação da primeira Liga para a Emancipação da Mulher, né, com a proeminência de Berta Lutz, por exemplo. Em 22, com a Semana da Arte Moderna, o campo das artes começa a revelar vários talentos e chamar a atenção para realmente a representação das mulheres na produção e no pensar das artes nacionais, quando o tema era o Brasil. A Semana da Arte Moderna revelou, né, esses talentos de Arnita Malfatti, de Tarsila do Amaral. E em 32, ou seja, quase 10 anos após as conquistas já tidas na Europa, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos também, em 32 o Código Eleitoral brasileiro vai trazer a faculdade das mulheres poderem votar. Mas seriam mulheres tanto casadas, solteiras ou viúvas que dispusessem de renda própria e pudessem comprovar que assim, né, tinham esses bens, portanto. Era o único requisito que se cobrava dessas mulheres. E é óbvio que no contexto dos anos 30, poucas mulheres poderiam comprovar e ter realmente bens, posses, propriedades em seu nome, a ponto de poderem, portanto, conquistar, né, o direito o direito de poder votar, da elegibilidade, por exemplo. Em 34, essa situação já muda. Os movimentos feministas conquistam no Brasil o direito ao voto universal. E esse voto universal, a partir de agora, não traz mais como pré-requisito a questão censitária da mulher, ou, né, em outras palavras, a necessidade de que tivesse bens comprováveis. Em 1943, com a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, um novo rol de direitos é atribuído a elas, como, por exemplo, a garantia da licença maternidade, por exemplo, né? E o reconhecimento da importância da jornada de trabalho feminina que não necessariamente fosse compatível com a própria jornada de trabalho masculina. A Constituição de 88 vai ser um marco na fixação desses direitos e garantias. A partir de agora, no Brasil passa-se a colocar a igualdade jurídica entre homens e mulheres. É o que diz o artigo 5º, parágrafo 1º dessa Constituição Federal, que diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Em outras palavras, o Brasil passa a entender no sentido jurídico de que não existe essa diferença entre a mulher e o homem em função do sexo ou mesmo em função do gênero. Embora, obviamente, meus queridos e queridas, a realidade social não demonstra qualquer vinculação a essa norma constitucional. Passa a se dar maior impulso à conscientização e novas garantias são conquistadas, como, por exemplo, o direito de poder amamentar seus filhos quando detentas, né, nos presídios. O artigo 5º, parágrafo 50, diz isso para nós, o inciso 50, né, diz isso para nós, as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período da amamentação, ou até mesmo o artigo 6º, inciso 18, em que a Constituição Federal também diz que a licença gestante é um direito das trabalhadoras, né, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias.
Meus queridos e queridas, o que eu quero que vocês entendam é que realmente o século XX foi um século marcante para a conquista dos direitos das mulheres no nosso país. Mas, no entanto, a partir do fim dos anos 80, começo dos anos 90, nós notamos em nosso país movimentos dos chamados das mulheres negras, porque passa a se reconhecer, numa análise mais crítica, que os direitos trazidos no campo jurídico, no campo econômico, ele não chegou a todas as mulheres de modo consensual. Em outras palavras, as mulheres negras, as mulheres periféricas, elas ainda resistem, estão muito aquém das conquistas trazidas pelas mulheres mais elitizadas, pelas mulheres dos grandes centros urbanos, pelas mulheres que tiveram oportunidade de estudar, de conhecer e de se envolver com os movimentos. Ainda muitas mulheres fazem-se reféns de um sistema machista, de um sistema patriarcal, de um sistema trabalhista, que não confere a elas os direitos que são postulados pela lei. Por isso os movimentos das mulheres negras feministas, recentemente no Brasil, vem chamando a atenção realmente para essa desigualdade que existe dentro do próprio feminismo no Brasil. E é um movimento, uma causa que realmente valeria a pena nós lermos algumas questões propostas por elas e algumas problematizações, principalmente através de canais ou sites como o próprio GLDS, que eu vou deixar aqui na descrição do nosso canal para que você tenha mais contato com as reflexões e análises feitas por esses grupos. Meus queridos e queridas, deixo aqui realmente o meu forte abraço a todos vocês. Espero que essa nossa análise tenha contribuído de uma forma bastante eficaz, não só para os seus estudos, mas como um despertar para uma reflexão acerca da importância desses debates sobre gênero, sobre a construção dos gêneros, sobre as desigualdades dos gêneros e, particularmente nessa nossa terceira e última aula, sobre os movimentos feministas, suas conquistas, mas também as lacunas que ainda permanecem, como o próprio movimento das mulheres negras chamam a atenção a nós. Realmente deixo aqui o meu forte abraço a cada um de vocês e realmente o meu desejo de que vocês se mantenham convictos, que vocês se mantenham confiantes nos estudos, porque a hora de vocês para aprovação está muito próxima. Deixo aqui, meus queridos e queridas, um grande beijo, meu forte abraço, espero vocês na nossa próxima videoaula. Até mais!